Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa daqui é a segunda parte da aula de porcentagem, tá? Então nós vamos dar continuidade, ok? Antes de iniciar a aula, eu só queria dar um recadinho para vocês não se esquecerem de se inscreverem no nosso canal, porque isso vai nos motivar a continuar a elaborar essas videoaulas e outras futuramente, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, taxa real de juros. Antes de falar de taxa real de juros, a gente vai dar uma ideia nesse slide aqui sobre inflação. Tá? Esse não é bem o foco da nossa aula, ficar conceituando muito. Tá? O nosso objetivo são os cálculos. Mas como isso daqui, às vezes, é cobrado nos exercícios, então é bom a gente ter uma ideia, tá? Do que se trata para poder interpretar melhor os exercícios, ok? Então vamos lá. Inflação é o fenômeno conhecido como aumento persistente dos preços de bens e serviços. Deixa eu só pegar um apontador aqui. Ok. De bens e serviços. A consequência disso é que a moeda perde o seu poder aquisitivo. Por exemplo, se a taxa de inflação for de 200% em um ano, isso significa que, em média, os preços dos produtos triplicaram. Tá? O próprio parágrafo aqui é autoexplicativo, né? Então acho que não precisa de mais explicações sobre eles. Algumas das causas de inflação são, tá? Inflação monetária, inflação de demanda e inflação de custos. A inflação monetária é quando o governo emite de uma maneira descontrolada dinheiro, ok? Emissão exagerada e descontrolada de dinheiro. Inflação de demanda é o aumento no consumo maior que a capacidade de produção do país. E inflação de custos, aumento nos custos de produção. Claro, né? Se aumentar, por exemplo, o preço de máquina, o preço de mão de obra, consequentemente, os preços acabam aumentando também. Em virtude de alta da inflação corroer rapidamente o poder aquisitivo da moeda, é fundamental analisar a relação das taxas de juros com as taxas de inflação. E esse daqui vai ser o enfoque da nossa aula. Ó. Analisar as taxas de rendimento, tá? Juntamente com as taxas de inflação. Aqui um exemplo, né? Por exemplo, se alguém aplicar um capital no ano e tiver um rendimento de 15%, e a inflação no período for de 20%, obviamente que a pessoa vai ter uma perca. Né? O salário rendeu 15%, só que os preços dos produtos, por exemplo, subiram 20%. Então o poder aquisitivo do investimento do dinheiro da pessoa acaba caindo. Tá? Então vamos para um exemplo aqui, para a gente entender como que funcionam os cálculos. Qual que é o objetivo real da aula. Em um período de inflação de 9,6%, certo investimento gerou um rendimento de 12,4%. Determina o rendimento desse investimento no período descontando a inflação. Então percebam, a pessoa ela fez um investimento e teve um rendimento de 12,4%. Se não existisse inflação, tá, o lucro dela seria 12,4%. Seria o quanto que o dinheiro dela iria valorizar. Mas como existe inflação no período, então eu preciso descontar essa inflação aqui, para ver qual que é o real rendimento líquido, né, o lucro da pessoa. Eu quero que você perceba que rendimento para a gente, esse rendimento aqui, ele traz embutidos a inflação e o lucro da pessoa. Tá? Então se você acumular a inflação e o lucro da pessoa, você vai chegar nesses 12,4%. E esse tipo de problema a gente sabe fazer. A gente já fez nas nossas aulas passadas. Deixa eu pegar só uma caneta aqui, ok? Então tá aqui, o que eu falei para você, que se você tiver, deixa eu pegar outra cor, essa aqui não, essa daqui, espera só um pouquinho, ok. Se você tiver, a sua inflação foi de 9,6, então se eu acumular o fator de inflação com o fator do meu ganho real, eu vou ter o meu rendimento, tá? Então como que eu faço para descontar a inflação daqui? Isso aqui a gente já fez também na nossa aula passada. Basta pegar o rendimento e dividir pelo fator de inflação. Porque quando eu divido o rendimento pelo fator de inflação, eu estou retirando 9,6% desses 12,4%. Quando eu retiro 9,6% daqui, o que sobra é o meu ganho real. Tá aqui, ok? Esse tipo de cálculo a gente já aprendeu a fazer, né? Tá?
Então vamos lá, avançando. Tá, então aqui, ó, aqui eu cheguei ao fator, né, de 1,0255, tá? Para mim passar para a forma percentual, para ver o meu ganho real, basta subtrair 1, deslocar a vírgula 2 casas para a direita e colocar o sinal de percentual. Se você tem dificuldades com isso, ó, só fazer esse raciocínio que também a gente já aprendeu na aula passada, tá? A gente sabe que esse fator é 1 mais i, joga 1 para cá subtraindo e você vai acabar achando os 2,55%, ok? Então tá aqui, ó, formulinha aqui em cima, né, que a gente usou, né? A gente sabe que o fator de ganho real é o fator de ganho nominal descontado da inflação, tá? Eu retiro a inflação, ok? Esse rendimento ele recebe alguns nomes também, ó. Ele pode ser chamado de ganho nominal, ganho aparente, taxa aparente ou taxa efetiva, tá? Então quando você se deparar com um exercício, alguém falando para você, por exemplo, de ganho nominal, ganho aparente, ou taxa efetiva, ele está se referindo ao rendimento. Tranquilo, né? E a gente sabe que o rendimento descontado da inflação, ó, tá? Isso daqui vai me gerar o meu ganho real ou taxa real, tá? São duas nomenclaturas também, tá? É rendimento descontado da inflação, não é menos a inflação, tá? Não é pegar 12,4 e subtrair 9,6. A gente já viu que não é assim, a gente tem que dividir, né? Para retirar a inflação. Então aqui eu só, embora tá um sinal de menos aqui, ó, mas o significado daqui é que eu estou pegando o rendimento e descontando a inflação. Ok? Então, vamos lá, vamos avançar. Outro exemplo aqui, ó, um trabalhador, ele teve seu salário reajustado de 1.700 para 1.802. Se a inflação foi 3,6 no período, qual que é o aumento real desse salário? Então olha só, de 1.700 ele foi para 1.802. Qual que é o meu rendimento? Aqui, isso aqui a gente já sabe fazer também, ó. Deixa eu avançar aqui, ó. Eu sei que se eu pegar os 1.700 e multiplicar por um fator, isso vai me gerar os 1.802. E percebe aqui, hein? Todos esses cálculos que nós estamos fazendo aqui, a gente já aprendeu, tá? Em termos de cálculo, essa aula aqui não vai acrescentar muito, tá? O que a gente está aprendendo aqui são conceitos novos, tá? Para poder aplicar o que a gente já aprendeu. Então, 1.700 vezes um fator dá 1.802. Ó. E aí você calcula o fator, que a gente já aprendeu, dá 1,06 ou 6%. 6% ó, é o meu ganho nominal. Tá? Então, de 1.700, se meu salário aumentou R$ 102, ó, significa que ele teve um aumento de 6%. Esse é meu ganho nominal, mas não é o meu ganho real. Por que que não? Porque eu tive 3,6% de inflação no período. Então, para achar o meu ganho real, eu tenho que usar o mesmo raciocínio que eu fiz no exercício anterior. Ó. O fator de ganho real, eu tenho que pegar o ganho nominal e descontar a inflação. Isso dá 1,02317 ou 2,317%. Esse foi meu ganho real. Tá? E aqui, como as alternativas aqui está arredondada na segunda casa decimal, então eu arredondei no 1 aqui. Ó. Coloquei 2,32, que é a letra B. Bom, exemplo 2, ó, em um período de inflação de 12%, um trabalhador teve reajuste de 8%. Percebe aqui, ó, a inflação foi 12%, só que o reajuste foi 8%. Então ele não vai ter um ganho real, ele vai ter uma perca real no salário dele. E isso você vai perceber a hora que a gente começar a fazer os nossos cálculos aqui. Ó. O fator de perda real, ó, é o fator de ganho nominal, que é 8%, descontado a inflação, que é maior, que é 1,12. Quando você fizer essa conta, ó, isso daqui vai dar 0,96429. Percebe que começa com zero, ó, o meu fator. Se começa com zero, significa que eu tive uma perca. Tá? Então, o que significa esse 0,9642 aqui? Ó? Significa que se meu dinheiro valia 100%, agora ele está valendo 96,42% do que ele valia. Ou 43% se eu arredondar nessa casa. Né? Então, se ele está valendo 96,43%, ele teve uma perca de 3,6%. Que seria 1, tá? 1 menos isso daqui. Né? Ou 100% menos 96,43%. 3,6%. Alternativa C. Ok? Bom, vamos só ter uma ideia aqui, ó, da mesma maneira que eu fiz com a inflação aqui, ó, dos índices de inflação. Ó. Os índices de inflação são usados para medir a variação dos preços e o impacto no custo de vida da população. No Brasil tem vários itens de inflação, tá? E cada item tem uma metodologia diferente
e a medição é feita por diversos órgãos especializados. Deixa eu só mudar a canetinha aqui, tá? Por diversos órgãos especializados, como IBGE, FGV, a FIP, tem outros também, tá? Entre as diferenças de método estão os dias em que os índices são apurados, né? Os produtos que incluem, tá? Cada conjunto de produto, cada índice desse determina a inflação de um conjunto de produtos, o peso deles na composição geral e a faixa de população estudada, tá? Nosso objetivo não é se aprofundar nos índices, é só verificar alguns aqui, ó, IPC, IPCA, IPCA índice de preço ao consumidor, IPCA índice de preços ao consumidor amplo, INPC, GP, GPM, esse daqui a gente ouve, fala bastante na televisão. Além desses tem outros, vários índices também. O que eu quero que você entenda aqui, ó, que pra gente aqui nos nossos cálculos, quando aparecer um índice desses aqui, ó, para nós isso daqui é inflação, tá? Índice de preço é quanto que um preço sobe, né? Qual que é o percentual que um preço sobe. O percentual que um preço sobe é a inflação. Tá? O aumento de preço para a gente é a inflação. Então, sempre quando aparecer alguns desses índices aqui em nossos exercícios, a gente interprete isso como se fosse inflação. Ok? Vamos só pegar um exemplo simples aqui, ó, bem simples aqui. Ó. No início de setembro de certo ano, o preço de um produto era 30. E no início de outubro, ele subiu para 31 aqui. Ó, tá? Então, se ele era 30 e subiu para 31, qual que é o índice de preço? Qual que é a inflação que esse produto recebeu? Bom, o índice de preço aqui é um fator. E a variação percentual aqui para a gente, tá? E qual a variação percentual de preços correspondentes? Então vamos calcular aqui, ó. Tá. O fator aqui, ó, para a gente vai ser o índice. Ó. O índice de preço é a inflação. Então, como que eu calculo a variação de 30 para 31? É aquele cálculo que a gente já está acostumado a fazer. Ó. 30 vezes o fator é igual a 31. Então, passando dividindo aqui, o meu fator é 1,0333. Tá? Esse aqui é o meu índice. Ó. O que significa isso? Significa que se o preço valia 100%, agora ele vale 103,36% do que ele valia. Esse é o índice de preço. O percentual aqui, ó, a minha inflação no período ó, foi de 3,33%. Tá? Que seria o percentual, né? O fator aqui é 1,033, então o percentual é 3,33%, que seria a minha inflação. Tá? Ok? Tá. O índice de 1,0333 indica que houve um aumento percentual de 3,33% nesse produto, que foi o que a gente acabou de falar. Outro exemplo aqui. No ano de 2009, o preço de um produto era 10 mil. Tá? Em 2010, o preço do mesmo produto passou para 12. Qual a taxa de inflação do período? A taxa de inflação, tá? Ele quer o percentual, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. O preço era 10, tá? Então o meu índice de preços foi 1,25, tá? Esse é o índice de preço. O percentual aqui, ó, seria a inflação, né? Quanto que esse preço subiu, ó? A taxa de inflação, ó? Ele subiu em 25%, ok? Só subtrair um aqui, jogar a vírgula duas casas para a direita e colocar o sinal de percentual. Certo? Ok? Vamos avançar. Bom, TDM, taxa de desvalorização da moeda. Vamos lá. Perceba, enquanto a inflação ela representa uma elevação nos níveis de preço, a taxa de desvalorização da moeda mede a queda no poder de compra causado por esses aumentos de preço. Então a inflação aumenta os preços. Se a inflação aumenta o preço, consequentemente, o teu dinheiro perde valor. E o que a gente vai aprender a calcular aqui ó, é a taxa, o percentual que esse dinheiro desvaloriza. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. A taxa de inflação no Brasil, no ano de 2010, foi de 6,3%. Qual a taxa de desvalorização monetária correspondente? Então perceba aqui, ó, na verdade, o que eu estou procurando é o fator de perca real. Tá? Fator de perca real a gente já sabe calcular. Agora tem um detalhe aqui. Ó. Percebe uma coisa. Ó. No exercício anterior, ó, você percebe que, por exemplo, se a pessoa ela tem um salário e tem um aumento de 10%, por exemplo, e a inflação for de 15%, então significa que ele teve uma perca, porque o aumento foi 10%, a inflação foi maior. Tá? Agora imagine
se ele não tivesse aumento nenhum. Tá? O aumento dele foi zero, mas teve a inflação. Então significa que o salário dele só teve perca. Ele não teve reajuste nenhum. Ele só teve uma perca real. Então o raciocínio para calcular a taxa de desvalorização monetária é exatamente esse. É quando o seu salário, por exemplo, não tem reajuste nenhum, tá? E você só teve perca. Então percebe, se você tem um aumento de 10%, o fator é 1,1, tá? Que é 1 mais 0,1. Lembra da aula passada. Se você não tem aumento nenhum, tá? Se o aumento for 0, o fator vai ser 1, que é 1 mais 0 dá 1. Tá? Então 1 significa que, por exemplo, se o seu salário é X e você teve um aumento de 1, 1 vezes X continua o X. Então no período seguinte, você continua com o X. Então quando o fator é 1, significa que você não teve aumento nenhum. Tá? Então a ideia é exatamente essa. Ó. O fator de perca real ó, é 1, tá? Esse 1 aqui ó, significa que você não teve aumento nenhum, quando o fator é 1. Se fosse um aumento de 10%, significaria 1,1. E aí você descontaria a inflação. Ó. A inflação foi 6,3. Você descontaria a inflação, tá? No rendimento que estaria embutido aqui, ó, o teu aumento com a inflação, desconta a inflação, que sobra é o rendimento. Só que quando é 1 aqui em cima, você não teve ganho nenhum. Você só teve perca. Tá? E se você perceber aqui, ó, por exemplo, do 1 descontado a inflação, ó, isso dá 0,94. Começa com 0 aqui. Ó, tá vendo? Eu só tive perca. Eu só tive uma perca real aqui. Ó. Então isso daqui vai medir ó, quanto que a minha moeda desvalorizou. Então se eu tinha 100% e agora eu tenho 94,7% do que eu tinha, significa que a minha moeda desvalorizou 5,93%, que seria 1 menos isso daqui. Ó. Ok? Entenderam o que é o TDM, a taxa de desvalorização da moeda? É quanto a sua moeda desvalorizou, sendo que não teve aumento, ganho real nenhum. Ok? 5,93. Tá, se vocês buscarem alguns livros de matemática financeira, alguns trazem essa fórmula aqui, ó, tá? O TDM. Se você aplicar essa fórmula, ó, no lugar do I aqui, ó, no lugar do I aqui, ó, você colocar essa taxa de 6,3% e dividir por 1 mais I, tá? Você vai chegar nesse valor aqui, ó. 5,93%. É uma fórmula mais direta, né? Então você coloca aqui, ó, 0,063, 1 mais 0,063, que é o fator. Ok? E aí você vai chegar nesse mesmo resultado. Tá? Essa fórmula aqui ela é mais direta. A maioria dos livros não explicam muito de onde que ela vem, tá? Eu vou tentar dar eu fiz uma demonstraçãozinha aqui, ó, só para dar uma ideia de onde que ela vem, ó. Perceba aqui, ó. Essa demonstraçãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho 1. Pega a parte final aqui, ó, do nosso cálculo. Deixa eu apagar isso daqui. Ó, pega a parte final, ó. Esse 1 aqui, ó. Esse 1 aqui é esse 1. Que é a última conta que eu fiz aqui para achar o 5,93, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz 1 menos 0,9474, que está aqui, ó. 0,9474 é o resultado dessa conta aqui, ó. Isso daqui, ó, é essa parte aqui, ó, que é 1, que é esse 1 aqui em cima, ó, e 1 mais I, ó. Quem que é 1 mais I, ó? 1 mais I é essa taxa aqui, ó, que é 1 mais 0,063, que é a taxa, ó. Então 1 está aqui menos essa primeira parte aqui, ó. Só que aqui eu coloquei I porque eu estou generalizando, né? Colocando qualquer taxa. Ok. Se você entendeu essa primeira parte, agora é só deduzir a fórmula, né? Ficou 1 menos 1 dividido por 1 mais I, tira o mínimo aqui, tá? E aí se você tiver dúvida de como que tira o mínimo, aí dá uma olhadinha lá em frações, né? Tirando o mínimo, reduzindo os termos semelhantes, você chega nessa fórmula aqui, tá? Eu não gosto muito de bitolar em fórmula. Fórmula é a coisa mais maravilhosa do mundo, principalmente quando você lembra dela, né? O problema é quando você esquece. Quando você esquece, pelo menos você souber o raciocínio, o que você tem que fazer, você consegue resolver o exercício. Agora, se você esquecer e não souber o raciocínio, aí já era, né? Aí você não consegue resolver nada. Bom, correção monetária. Correção monetária são os reajustes feitos na economia para evitar a perca do valor da moeda. Por exemplo, no TDM que a gente calculou, você viu que
que, por exemplo, o salário de uma pessoa ele só teve perca, porque a moeda só desvalorizou. Então o que a gente vai ver aqui, ó, pelo menos a ideia, né, em termos de cálculo, isso aqui é bem fácil, mas pelo menos a ideia, qual que seria a taxa que eu teria que corrigir o meu salário para não ter perca nenhuma? Tá? Essa que é a ideia de correção monetária. Esse reajuste é feito através de um indexador. Então vamos lá. A empresa Biriba S.A. foi condenada a pagar uma indenização de 50 mil. Então essa empresa Biriba vai pagar uma indenização de 50 mil a um de seus clientes por uma cobrança indevida. Sendo que essa indenização deverá ser atualizada monetariamente por 3 meses, pela variação INPC e IBGE, pela variação da inflação. Tá? Lembra que eu falei que isso daqui é inflação. Com as seguintes taxas de correção: 0,94, 0,54 e 0,66. Qual o valor da dívida corrigida? Então percebe, ele vai ter que pagar 50 mil. E isso daqui vai ser 50 mil, né? Daqui a 3 meses. Deverá ser atualizado monetariamente por 3 meses. Então eu preciso corrigir esses 50 mil, né? Imagine se eu tenho uma dívida de 50 mil, vou pagar só daqui a 3 meses. Como tem inflação, né? Nesses 3 meses, 50 mil perde o seu valor. Então eu preciso corrigir esses 50 mil se eu demorar para pagar, né? Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, como que eu faço para corrigir os 50 mil? É fácil, né? Só pegar o 0,94 e ir acumulando aqui os fatores, ó. Então 50 mil corrigido em... deixa eu pegar a caneta. Tá. 50 mil corrigido em 9,4%. Aliás, 0,94%. Depois eu corrijo em 0,54% e depois eu corrijo em 0,66%. Eu acumulo os fatores. Ó. Então a minha dívida, tá, vai ficar em 51,077,44 reais. Ok? Então se eu demorar 3 meses para pagar, eu vou ter que pagar isso daqui de acordo com essas correções monetárias. Ok? Vamos para outro exemplo. Um indivíduo comprou um terreno pagando uma pequena entrada e mais 3 prestações anuais. Então ele comprou um terreno, ele deu uma entrada e vai pagar 3 prestações de 15 mil cada. Tá? E essas prestações já embutem um juros real, corrigidas monetariamente pelas taxas de indexação entre a data de compra e a data de pagamento. Consideremos que as taxas de indexação sejam 10% no primeiro ano, 15% no segundo e 20% no terceiro ano. Qual o valor das prestações corrigidas monetariamente? Então percebe, eu tenho 3 prestações de 15 mil. Eu vou pagar em 3 meses. A primeira vence no final do primeiro mês. Se a primeira vence no final do primeiro mês, então eu preciso corrigir ela em 10%. Ó. Então eu vou pagar, a primeira prestação vai ser 16.500. 15 mil vezes 1,1. No segundo mês, esses 15 mil, ele vai ter que sofrer o reajuste do primeiro mês e eu vou ter que acumular com os 15% do segundo mês, que está aqui. Ó. Então a segunda prestação vai ser 15 mil, corrigida em 10% aqui, tá? E corrigida em 15% aqui. Ok? Então eu vou ter que pagar 18.975, que é a segunda prestação. A terceira prestação, os 15 mil, ó, ele vai ser corrigido no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. Tá? Tem que sofrer as 3 correções. Então a prestação vai ser 22.770. Tá? Isso é o que a gente chama de correção monetária. Ok? Caderneta de poupança. Também é uma ideia aqui, tá? Porque às vezes costumam aparecer exercícios e percebe, em termos de cálculo, a gente já aprendeu a fazer todos esses cálculos na primeira aula de porcentagem. Tá? Aqui essa aula aqui é mais conceitual. Porque muitas vezes quando a gente se depara com um exercício, o maior problema da gente não é os cálculos, é a interpretação. Tá? Então a gente precisa aprender esses conceitos aqui para a gente poder interpretar direito e resolver. A caderneta de poupança é o tipo de investimento mais antigo no Brasil. Ela surgiu como uma maneira de captar recursos no mercado e se tornou o investimento mais popular desde então, por ser simples e acessível a qualquer pessoa. Ok, caderneta de poupança todo mundo conhece. É um investimento que não paga nada, né? Seu dinheiro fica parado lá e não rende nada. Até porque às vezes a inflação rende mais do que a caderneta de poupança. Mas vamos embora. Como que funciona a caderneta de poupança? Então vamos lá. Você que não sabe como funciona, vamos aprender agora. A caderneta de poupança, os juros e rendimentos mensais da poupança independem do banco em que você está aplicando, pois
sua remuneração se constitui apenas de duas taxas. O seu dinheiro na caderneta de poupança, ela sofre uma remuneração baseada em duas taxas. Ó. A TR, que é uma taxa referencial, uma taxa lá, referencial diária calculada pelo governo. A gente não vai dar detalhes aqui de onde que vem essa taxa. O importante é que a gente saiba que ela existe. E ela é uma das taxas que remunera o seu investimento na poupança. E a taxa de rendimento da poupança, né? Calculada da mesma forma pelos bancos. Então vamos lá. Vamos pegar um exercício aqui para a gente entender. Ó. Vamos imaginar que uma pessoa aplicou R$3.000 em uma caderneta de poupança. E o rendimento é 0,5%. Aliás, acho até que é isso mesmo o rendimento hoje. Não tenho certeza, mas eu acho que deve ser isso daí. Então o rendimento dela é 0,5% a taxa de rendimento. Qual que é o montante da pessoa 30 dias depois? Sabendo que a TR é 0,7%. Então percebe, os teus 3.000 aqui, ó, ele vai sofrer uma correção com essa taxa de 0,5% acumulada com essa taxa aqui da TR, que é 0,7%. Então vamos lá. Ó. Então percebe, ó, no primeiro mês, ó, eu vou pegar os 3.000 e acumular 0,7% da TR e 0,5%, que é o rendimento da poupança. Então, no primeiro mês, o seu rendimento vai ser de R$ 3.036,11. Ok? Esse é o rendimento do primeiro mês. A B aqui, ó. Qual o seu montante 60 dias após a aplicação? Tá? Sabendo que a TR agora é 0,4%. Então, percebe, ó. Vamos supor que eu não saquei o dinheiro. Ele continua lá para o segundo mês. Ó. Então, no segundo mês, ó, o teu dinheiro, agora TR é 0,4%. Então, não é mais 0,7, é 0,4. TR mudou aqui para o segundo mês. O rendimento não, o rendimento continua o mesmo, 0,5. Então, no segundo mês, ó, acumulando essas taxas aqui, ó, o teu montante vai ser R$ 3.063,49. Percebe como que é feito o cálculo da poupança? Simples, né? E qual a taxa efetiva de juros? Tá? A taxa efetiva, o que é? Ó? Bom, o seu montante no último mês é esse daqui. Ó. O seu montante no último mês. Ó. O teu capital inicial é esse daqui, ó, os 3.000. Ó. Qual que é a remuneração que leva daqui para cá? Ó? A remuneração efetiva que levou daqui para cá. É fácil, né, pessoal? É só pegar 3.000. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo fazer aqui com essa caneta. Vezes um fator. 3.000 vezes um fator. Isso que vai me gerar os 3.063. Bem feio, né? Olha que coisa horrorosa. Eu vou comprar aquelas canetas de bancada ainda para escrever bonitinho. Mas é só para você ter uma ideia. É essa daqui a conta. Então, se eu quiser o fator, eu passo isso daqui dividindo. E aí eu acho o percentual, tá? Então tá aqui, ó. A conta tá aqui, ó. Embora aqui tá aí, ó. Aqui é F, né? Aqui seria F, ó. Ou seria I mesmo. Deixa eu apagar todo esse monte de coisa aqui, ó. Ou seria I mesmo se aqui eu fizesse menos 1. Tá? Então, 3.063 dividido por 3.000, ó, me dá esse fator aqui, ó. Subtraindo 1, tá? Aí eu chego ao meu rendimento, né? Que é 2,12%. O rendimento daqui para cá, ó, é 2,2%. Se você remunerar isso aqui em 2,2%, você vai chegar nisso daqui. Ok? Taxa média. A taxa média de juros tem como base teórica o conceito estatístico da média geométrica. Então vamos lá. Ó. Essa daqui é a fórmula da taxa média. Daqui a pouquinho eu volto na fórmula. Deixa eu explicar um exercício. Aliás, acho que esse aqui é até o último slide, tá? Vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente entender como que calcula a taxa média. Qual a taxa média de inflação nos primeiros 3 meses de 2007, usando-se para o cálculo o INPC, tá? Que é uma dos indicadores de inflação lá, né, que a gente viu nos slides anteriores, que registrou respectivamente 0,49%, 0,42% e 0,44%. Então ele quer a taxa média. Aqui eu tenho taxas diferentes. Para mim calcular a taxa média mensal, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou pegar e vou acumular esses 3 índices de inflação aqui. Ó, eu vou acumular os 3, ó, multiplico os fatores, acumulo, ó, e eleva a 1 dividido pela quantidade de fatores. Ó. Não são 3 aqui, ó. Se são 3 eu multiplico,
E o expoente aqui, ó, vai ser 1 dividido por 3. Se fosse 4 taxas aqui, ó, seria 1 dividido por 4. Ó, tá? Ok? Fazendo essa conta aqui na calculadora, dá 1,045. Tá? Então, na verdade, o percentual, desloca 0,2 casas para a direita, subtrai 1, dá 0,45%. O que significa 0,45%? Significa que se o preço foi reajustado no primeiro mês de 0,49, no segundo de 0,42 e no terceiro de 0,44, isso significa que é a mesma coisa que eu reajustar os preços, ó, o primeiro mês 0,45%, o segundo mês 0,45% e o terceiro mês 0,45%, porque isso daqui é uma média, ó. É uma média geométrica dessas taxas aqui, ó, tá? A fórmula aqui em cima está exatamente o que eu fiz aqui, ó. Você multiplica os fatores, tá? Eleva a 1 dividido pela quantidade de fatores aqui, tá? Foi o que eu fiz nessa parte aqui, ó. Isso daqui vai te gerar um fator, tá? E aí você faz de cabeça, né? Subtrai 1 e multiplica por 100. Subtrai 1, isso aqui fica 0. E multiplicar por 100 é deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Ok, pessoal? Eu acho que acabou a aula aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá. Tá, acabou a aula, né, pessoal? Então esse daqui é o último slide. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, exercícios de aplicação, ok? Um abraço e até mais.